Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Estamos começando para vocês mais um Futebol Hoje. O programa que faz um apanhado geral dos acontecimentos futebolísticos durante a semana. Sou Vinícius Mota e estou na companhia de Pedrão, o nosso comentarista, ele, Pedrão, para falar para vocês o que aconteceu nessa última semana. Antes de qualquer coisa, 2 pontos. Primeiro, agradecer as visualizações, agradecer todos que assistiram ao canal, estão assistindo. Muito obrigado. E lembrando que todo domingo a gente faz um vídeo novo. E o segundo ponto, que eu acho um ponto bem relevante também, valorizar e respeitar a conduta do Fluminense essa semana, que devido ao trágico acidente automobilístico, o técnico do Cerro Porteño, Francisco Arce, que é o adversário do Fluminense, nas oitavas de final da Libertadores, teve a perda de seu filho, né? Uma perda inestimável. E bacana a conduta do Fluminense em aceitar adiar o jogo. Parabéns, Fluminense. Parabéns, Fluminense Futebol Clube, pela conduta. Bem, iniciando aqui, senhores e senhoras. Vamos primeiro falar do que aconteceu no jogo Atlético Mineiro e Boca Juniors pela oitava de final da Libertadores da América na terça-feira. Pedrão, aquela coisa. O jogo, de forma geral, foi um jogo equilibrado, assim. Eu particularmente digo que eu esperava um pouco mais do que pinta esse Atlético Mineiro, um time assim com muitos reforços, muito investimento. Passaram nos pênaltis, assim, houve um lance de muita indignação por parte do Boca, que foi o gol anulado pelo VAR, que na minha visão foi um gol legal. Acho que no futebol o goleiro bateu roupa, sobrou pro cara, o cara chutou e fez o gol. No futebol geralmente a gente pune o erro, né? O erro é punido com a derrota, com o placar adverso. Com razão as reclamações do Boca Juniors. O ponto é, o Atlético ganhou nos pênaltis e passou. Pedrão, sua opinião em relação, primeiro ao lance, se você acha que de fato o impedimento foi marcado corretamente ou não, e sua ideia geral sobre o time Atlético Mineiro, sobre o jogo em si. Boa tarde. Boa tarde a todos e vamos falar sobre esse jogo. O Atlético Mineiro, que a gente escutava falar, a gente achava que era um time melhor do que eu assisti. Na verdade, fez um jogo com Boca Juniors, um jogo de muita marcação para ambos os lados, e não saiu jogada. Uma luta insensível do Hulk para tentar alguma coisa a mais, mas o jogo ficou naquela jogo de marcação. Time melhor, né, do Atlético em relação ao Boca, mas não conseguiu produzir muito. Não conseguiu produzir muito, que foi muito cercado, muito marcado. Um jogo, para te ser sincero, que eu não gostei. E houve aquele problema O lance, o que você achou? O lance. Foi impedimento ou não? Eu acho que não foi impedimento. Inclusive, pós-jogo, houve a linha do VAR que provou que não houve. O Boca Juniors, dentro do Mineirão, foi prejudicado por um gol que feito legal, uma saída ruim do goleiro do Atlético Mineiro, espalmando para frente. É uma coisa que não pode acontecer para um goleiro. Vai para cima, para o lado, mas não para frente. Que o garoto do Boca Juniors veio, fez um gol limpo e foi anulado. Então o Boca foi prejudicado no jogo da Libertadores. Prejudicado. Com certeza. Bacana. O Boca Juniors foi prejudicado. Aí eles foram para os pênaltis. O Atlético teve a oportunidade de ir para os pênaltis. Que o goleiro do Atlético saiu muito bem, agarrou 2 pênaltis. E o Atlético Mineiro foi classificado. Pós-jogo, aquela briga que a gente viu... É totalmente desnecessária. Totalmente. Eu não acho nem muito interessante ficar expondo, porque aquilo, independentemente se foi prejudicado ou não, nada justifica uma conduta de quebrar vestiário, de sair no tapa. Tanto acabaram até na delegacia. Sem dúvida. Isso é um absurdo. Isso não existe. Mas aí, resumindo aqui, o que você espera desse Atlético para a temporada, para as competições nacionais, para a Libertadores? Você espera que ele vai chegar longe ou não? Eu acho que o Atlético não chega longe. Por quê? Porque o Atlético é aquele time muito pragmático, um meio de campozinho correndo ali, o Tietê tentando, um bom garoto de volante, que é muito bom, o Alan, e um destaque para o Hulk. Sozinho ele joga dos 2 lados, tenta, e eu acho que o Atlético tá aí. Futebol é aquela coisa que a gente não pode garantir, mas não gostei do Atlético Mineiro diante do Boca Juniors. Não te deu uma impressão boa no primeiro jogo do que você eu pensava, do que eu escutava. Perfeito. Amigos, agora falando sobre o vencedor
assim, incontestável na quarta-feira, o Flamengo, né? Fez uma partida realmente impecável, dando de 4-1 no Defensa e Justiça e se classificando de uma forma bem contundente. Pedrão, aquela coisa, o Flamengo durante muito tempo, ele teve aquele estrangeiro, salvo engano, Domenech, o nome dele, né? Como técnico, depois teve o Rogério Ceni, nunca caiu nas graças da torcida. O Renato Gaúcho chegou ao terceiro jogo, teve 3 vitórias, classificou o time já para as quartas de final da Libertadores. O que esperar desse Flamengo na Libertadores, nas competições nacionais? E o que você achou do jogo? Qual foi a sua impressão desse 4-1 do Flamengo em cima do Defensa? Gostei muito. Como eu vinha falado antes, um jogo antes, que o Renato Gaúcho é aquele cara que não inventa. Ele é um motivador do futebol, mas ele bota os jogadores na sua posição de origem. Então, o que aconteceu? O Flamengo voltou com a zaga, posicionou bem a zaga, o Flamengo estava bem posicionado, o meio de campo do Flamengo melhorou, o Arão voltou para volante. Eu também achei. Você não achou? O Diego jogou bem, desenvolveu um bom futebol, um grande futebol nesse jogo. O único cara que está abaixo da crítica é o Everton Ribeiro, né? Ainda não conseguiu trazer aquele futebol de 19. Embora não tenha comprometido, concordo, mas também não está ainda naquele futebol, né? Não. O Everton Ribeiro está tentando, mas não está bem. Como eu volto a te dizer, o Arrascaeta fez um grande jogo. Foi um jogador assim, vamos dizer, um dos quadros do jogo melhores, no meu pensamento. Perfeito. E o que acontece? O meio de campo, a defesa vindo bem posicionada, o meio de campo vindo bem, o ataque funciona. Um grande jogo, um grande destaque, desculpe, para o Bruno Henrique. Que o meio de campo do Flamengo, ele funcionou e o ataque, saindo do meio de campo rápido para o ataque, e o ataque do Flamengo desenvolveu um bom futebol e deram uma goleada tranquila de 4-1. Time muito melhor, né? Que o muito melhor. Diga-se de passagem. Sem dúvida. Agora, e as substituições deram certo? Foram ótimas. Eu acho que o Renato Gaúcho acertou em cheio. Botou o Vitinho com liberdade no ataque e o outro, o Michael, que jogou dos dois lados e desenvolveu um bom futebol. O Flamengo deu de 4-1, tranquilo, um ótimo jogo. Parabenizo o Flamengo e trouxe até algumas lembranças de 2019. Verdade. Por fim, o que você espera desse Flamengo? Para você é um time que vai chegar longe? Fala para a torcida flamenguista aí, para os flamenguistas. Você acha que vai chegar longe esse ano? Sem dúvida. Se o Flamengo manter esse futebol, se ele manter isso que aconteceu nesse jogo, Flamengo tem boas chances de papar mais títulos essa temporada. Com certeza, flamenguista. Tranquilidade. Vamos para frente. O Flamengo fez um ótimo jogo. Senhores, o Pedrão levando fé no Flamengo. E por fim, Pedrão, nosso último ponto aqui da semana, em relação à seleção olímpica, estreou ganhando de 4-2 da Alemanha, show de Richarlison, 3 gols na partida. Assim, pelo que a gente pôde observar, um time assim, técnico, com grandes valores jovens aí. E aí, rapidamente, um apanhado geral em relação ao que você pode esperar dessa seleção olímpica no sentido do ouro olímpico. Tem boas chances? Ótima chance. Ótimo time. Time bem organizado pelo... como é o nome dele? André Jardini, com um meio de campo saindo, tocando, uma defesa muito firme, com um garoto que joga no Fluminense, o back central. Nino. Claudinho, né? Bom jogador. O meio de campo com 2 garotos ótimos, o Antony e o Claudinho fizeram uma bela partida. O centroavante, o Matheus Cunha, muito bom de bola. O Richard tendo um destaque grande com 3 gols. E outra coisa, eu acho que esse time vai longe. Será que ganha o ouro, Pedro? Eu acho que ganha o ouro, eu acho que Tite tem que estar de olho nesse time. Pode aproveitar alguns para a principal. Uns 3 ou 4 garotos aí, sem dúvida, tem que estar em cima, para melhorar esse time de cima. Esse time de cima da seleção brasileira deixou muito a desejar. E precisa de reforço. Precisa de reforço. Tite, abre o olho. Olha os garotos que fizeram uma bela partida. Pedrão, bacana. Boa tarde para você. Amigos, ficamos por aqui em mais um Futebol Hoje. Eu e Pedrão terminamos aqui mais um programa e espero vê-los na próxima semana. Todo domingo lançamos um vídeo das atualidades do mundo do futebol, tá bom? Uma ótima tarde para vocês e uma ótima semana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado.